Tem uns dias aí que a gente está acompanhando a CPI da Covid. E fica evidente o carinho daquela gente toda pela inverdade, para não dizer mentira, como diria seu Paulo Maluf, é uma inverdade. Vamos, né? Hoje a gente vai relembrar as principais lorotas que circularam nesses tempos de pandemia e debater por que a mentira é tão atraente. Então rasga lá na hashtag Papo de Segunda do GNT, ozonioterapia, avião de álcool gel para esterilizar a cidade. Parece piada, que loucura isso. Xixi de vaca. Meu Deus Teve? do céu. Teve cocô de vaca, as pessoas fazendo cocô de vaca. Não, mas teve xixi de vaca na Índia, teve a fake Não, news o cocô famosa. também teve. Tem vídeo das pessoas passando. Detergente também, desinfetante. Injetando Não. desinfetante. Tratamento precoce. Enfim, por que o cérebro humano dá voltas para criar e acreditar nessas ideias mirabolantes? Isso é uma loucura. Eu vi gente que falava assim, por via das dúvidas eu tô tomando ivermectina. Miguel, o que acontece com o nosso cérebro, por favor? Você só está me perguntando para fazer um crash course de neurociência em 30 segundos. Mas... Exatamente, é isso que eu quero. Não, mas basicamente o que as pessoas não têm, né, essa noção, porque também é algo muito recente na neurociência, é que o cérebro ele cria modelos de realidade à medida que a gente vai vivendo. Ele cria toda uma visão de mundo, né? Por isso que eu gosto de chamar o cérebro do nosso verdadeiro criador de tudo, porque a interpretação da realidade depende disso aqui que está entre as nossas duas orelhas. E ao criar esse modelo da realidade, quando ele é exposto a novas situações ou situações desconhecidas, né, como a pandemia, por exemplo, como um vírus letal que a gente não conhecia, que se espalhou pelo mundo inteiro, parem para pensar, é um pacotinho de proteína e gordura com um filete de RNA que pôs todo o planeta de joelhos, né? O nosso cérebro tenta buscar explicações e soluções as mais rápidas possíveis para problemas como esse. E nesse instante, quando são oferecidas explicações mirabolantes, a maioria de nós tenta olhar para essas explicações como a salvação de tudo. E o cérebro tenta achar uma saída imediata para um problema que é, né, prioritário, que é sobrevivência. E nesse ínterim a gente começa a ter o que vocês estão falando, né? Eu vivi para ver o presidente dos Estados Unidos na televisão mandando as pessoas injetarem detergente na veia, ou ingerirem detergente. E naquele mesmo dia, 14 pessoas no estado de Nova York fizeram exatamente aquilo e foram parar na emergência de um hospital. Então, existe uma predisposição para tentar acreditar em mágicas, né, em soluções mirabolantes, quando a gente está ameaçado em situações como essa que a gente vive. Mas tem uma coisa que é aquele dito que é uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Para o cérebro isso funciona ou a gente está sempre buscando um viés de confirmação mesmo? Não, veja bem, hoje nós vivemos, eu gosto de dizer, nós vivemos na era do tribalismo digital. Enquanto no passado nós tínhamos apenas algumas visões cosmológicas de mundo competindo uma com a outra, pense nos gregos brigando com os persas no século V a.C., ou os egípcios brigando com os hititas. Você tinha um número reduzido de visões de mundo brigando entre si pelo domínio da mente coletiva da humanidade. Hoje não. Hoje, com os meios de comunicação e o que eu gosto de chamar dos vírus informacionais, que a maioria das pessoas chama de fake news, nós basicamente dividimos o planeta em dezenas de milhões de tribos, que têm uma visão de mundo peculiar e própria, que não necessariamente se comunica com outra. E aí você começa a ter a criação desses universos mentais paralelos, né, que tem dominado todos os eventos da nossa vida nos últimos anos. Basta ver as eleições, Brexit no Reino Unido, a eleição do Trump e agora a pandemia, né? Aquela velha frase que alguém falou um dia, imbecis sempre existiram, a internet fez o favor de juntar. Então, aí ficou mais fácil, né? Humberto Eco falou isso. Ah, foi? Foi. Isso que eu acho mais danoso de todo esse legado que o Bolsonaro e o bolsonarismo... Mas entendendo isso como um movimento mundial, que tem o trumpismo e tal, que é muito copiado de lá, deixou. É um legado de uma falta de
completa de relação com o real, né? É um rompimento porque para você ter uma discussão, uma conversa que chegue a um lugar, você tem que respeitar alguns limites ali, né, que a gente conhece, factuais, na verdade, acordos, né, sociais, factuais, para a gente conseguir chegar numa segunda ideia. Então tem a ideia dele, a minha ideia, a gente vem aqui e a gente sabe certas coisas, né? A gente sabe, por exemplo, que a água é molhada. Então isso está estabelecido. A gente não precisa discutir sobre a água molhada. Então você diz, eu digo a você, Fábio, não vá no mar de noite, porque o mar, você pode se afogar no mar. Aí você diz, mas não tem água no mar. Aí a gente não tem muito para onde ir. Não tem uma base. Não tem uma base estabelecida. A gente parece que voltou no início da civilização, quando não havia comunicação. Isso foi galopando a tal ponto que a gente pôde ver algumas cenas, para citar uma, Pazuello contradizendo coisas que ele falou em vídeo, né? Fatos que se você procurar na internet em 2 segundos você vê. Essa loucura da qual me refiro agora faz com que a gente perca debate, comunicação, que é a única coisa que a gente tem para evoluir como sociedade. Então, assim, chegamos num ponto que quando eu digo para você, eu preciso levantar e estudar, que eu não sei como resolve. Não sei como resolve uma discussão, um debate público onde os fatos não são levados em consideração. Eu diria, e retomando algo que o Miguel falou agora há pouco, assim, de uma perspectiva neuronal, neurocientífica, né? Agora eu vou falar de uma perspectiva psicanalítica ou filosófica, né? A origem das fake news, a necessidade que as pessoas têm de consumi-las, de acreditar nelas, é o que, mais uma vez eu já falei isso aqui, o que o Freud chamava de ilusão. Para o Freud, ilusão era um conceito que não significava um erro cognitivo de interpretação da realidade. Significava uma interpretação da realidade condizente com a força do desejo do indivíduo. E a força do desejo do indivíduo se sobrepunha às evidências da realidade. Pois bem, na nossa história, agora chegando ao Brasil contemporâneo, que ilusão que tomou conta do Brasil? Eu diria que foi o seguinte, João, lá pelos anos recentes de 2014, 15, 16 e já plenamente consolidado em 2018, houve um processo de construção de identidades políticas grupais, tá? Emergiu principalmente uma ultradireita conservadora e as pessoas que fizeram parte disso descobriram uma grande coisa, que é uma identidade grupal. Uma identidade grupal é um troço poderosíssimo que a gente não pode subestimar nunca. Uma identidade, um laço grupal, que é um fenômeno que a psicanálise estudou muito, assim, traz muitos benefícios. Quando você participa de um grupo, o grupo te apoia, você é apoiado pelo grupo, as verdades que circulam se reconhece, as verdades que circulam são sempre as mesmas, não há dissenso cognitivo com o que há de desconforto que o dissenso cognitivo traz. Então tem um regime vasto de compensações narcísicas numa lógica de identificação grupal. O que está acontecendo agora é que essa identidade que se formou de ultradireita, ela se formou em oposição a uma outra identidade que é por eles reconhecida como o mundo progressista liberal. O mundo progressista liberal, ele é feito justamente daquilo que você falou, da ciência, da imprensa livre, das artes. Esse é o mundo progressista liberal. Essa nova identidade, ela se opõe a tudo isso. Então, para ela se construir como identidade, ela se construiu em oposição a isso. E para ela se manter como identidade, ela tem que se manter em oposição a isso. Eu só tenho uma pequena discordância. Eu, como neurocientista, eu gosto mais da abordagem do Jung nessa questão. Porque o Jung e o seu inconsciente coletivo, de certa maneira, a gente conseguiu provar isso em laboratório, mostrando que você consegue sincronizar a atividade elétrica de cérebros de grupos de indivíduos, de macacos a seres humanos,
com elementos que apelam para arquétipos primordiais, que são programas que estão aqui dentro do nosso cérebro há milhões de anos, que nos permitiram chegar até aqui, né? O arquétipo do inimigo. Esse é um arquétipo poderosíssimo, no sentido em que, se você tiver um grupo social coeso e você identifica um inimigo, você aumenta a sincronia, literalmente, você aumenta a sincronia da atividade elétrica entre os cérebros e forma o que eu chamei, há uns anos atrás, o nome pegou de BrainNet. A BrainNet é um grupo de cérebros sincronizados por um vírus informacional que gera um grupo social coeso que age tentando reafirmar esse arquétipo interno que virou, né, a visão dominante do grupo, e que, para fazer isso, você acredita em coisas como a Terra é plana, a cloroquina funciona, o governo brasileiro fez algo para combater a pandemia, enfim, todas esses absurdos lógicos e factuais que não importam se eles são reais ou são baseados em dados concretos. O que importa é que eles reforçam essa cola elétrica neurofisiológica que é fundamental para um grupo social tentar se transformar em hegemônico. Eu fico pensando, a comparação que eu faço às vezes é, a gente não tem onde pisar, né, mano? Tem aquele filme American Gangster. No começo tem um diálogo que eu acho muito bom, que é o Denzel Washington, e eu não lembro o nome do outro ator, e é um velhinho que ele fala que as lojas, elas cresceram tanto que antes você arrumava uma briga numa loja, você conseguia brigar com o dono. Agora a loja ela é tão gigante que você não sabe mais nem onde que você enfia a faca quando você briga com alguém, sabe? Eu acho que tem meio que essa sensação quando a gente discute hoje, que é você não sabe onde você pisa, você não sabe o que é sólido. Aí a sua pergunta, né? Como que a gente lida com isso, mano? Como que a gente, para onde a gente vai? Eu acho que tem uma coisa que ela precisa ser diferenciada, né? Todos nós, principalmente hoje, gostamos de nos manter informados. Só que a gente recebe um volume de informação muito maior do que o volume de informação que a gente necessita, sabe? E não sei se existe um limite de informação do qual a gente necessita, mas sei que a gente tem muito mais informação do que a gente precisa, saca? Eu não consigo não pensar também que muitas pessoas compartilham as coisas com boas intenções, saca, mano? Tentando falar pra você, Fábio, eu li tal coisa, Hoje eu em vi dia tal ainda. coisa, alguém me disse tal coisa. Hoje em dia ainda. Só que, acho que pegando um pouco de várias coisas que vocês disseram aqui, tem uma coisa que é interessante da gente pensar também, mano, que é o fato de a gente tem essa tendência a entender como verdade não o fato que chega pra gente de uma maneira objetiva, mas o nosso argumento na boca de outra pessoa. É aquilo que você gostaria de dizer, é aquilo que você gostaria de acreditar, é o seu querer, sabe? Então até essa boa intenção acaba sendo devorada por todo esse monstro de mentira. Aliás, eu nem chamo de fake news, porque eu acho que chamar de fake news a gente suaviza a parada, sabe? Eu acho mentira muito mais forte, eu acho mentira é uma porrada, eu acho que a gente tem que chamar de mentiroso mesmo, tem que trazer de volta a palavra mentiroso que tá sumindo. Até minha filha já tá falando fake news em casa agora, quando tem essas coisas, ela vai falar um negócio, ela fala, isso aí é fake news. Não, mas é mentira, a gente tem que chamar de mentira, porque mentira na língua portuguesa é muito mais poderoso do que fake news. Tem razão. E aí, voltando só um pouquinho, Fábio, pensando nessa coisa da boa intenção, sabe, mano? A boa intenção de querer informar, mas ser sequestrado pela sua identidade, ser sequestrado pela sua vaidade, é mais ou menos o que aconteceu com o Gepeto no Pinóquio, né, mano? Ele sonhava em ter aquele menino, ele inventou aquela história, a história é o próprio Pinóquio, e aquela história dele, ela acaba tomando um outro caminho que vai para longe do que ele deseja, começa a praticar um monte de maldade, e isso começa a acontecer com nós também, sabe, parça? Pessoalmente, eu gosto de acreditar numa parada. A gente fala pra caramba que a mentira ela tem perna curta. Então ela anda rapidinho, ela vai até ali. Mas me tranquiliza a ideia de que a verdade ela tem uns passos sólidos, sabe, mano?
Mas as pessoas não querem olhar para isso, as pessoas não querem olhar para fatos, as pessoas não querem olhar para a realidade. E quando você vai conversar com as pessoas, não há mais como contrapor aquilo. Porque qualquer fato que você diga, ou a pessoa nega imediatamente, ou ela tem um outro fato, de um outro dado, com um outro número, que ela não sabe de onde veio, que ela contrapõe de forma bizonha, assim. Como conseguir destituir uma pessoa do pensamento da mentira? Vamos parar de usar fake news, adorei essa ideia de falar que a pessoa está mentirosa. Como é que a gente consegue fazer com que a pessoa perceba que ela acredita numa mentira se ela não acredita no fato? Você está falando de uma fragilidade biológica do nosso sistema nervoso, né? Não só nós temos essa habilidade impressionante em formar grupos sociais e sincronizar as nossas mentes baseados em abstrações mentais, abstrações que saíram da mente humana, ideologias, religiões, sistemas econômicos, sistemas políticos. Veja bem, qual é o centro da cosmologia moderna? É o dinheiro. E o dinheiro é uma abstração, aliás, uma abstração recente na história da humanidade, não é uma coisa tão antiga. Mas quando você confronta prioridades no mundo moderno, a vida humana, a sobrevivência da espécie ou o dinheiro ganha. E o dinheiro veio daqui. Ele não caiu do céu. Ele não foi dado pelo Big Bang. Ele foi criado pela nossa mente. Então, veja o caso da pandemia. Por que o vírus está ganhando essa guerra? Porque o vírus é um organismo coletivo. Não faz sentido você falar de uma partícula viral. Aliás, tem gente que nem acredita que uma partícula viral seja um organismo. O organismo viral é coletivo. E ele nos atacou como um organismo coletivo. E nós estamos nos defendendo como uma sociedade completamente fraccionada, parcelada, dividida. Nós não estamos combatendo o inimigo como uma sociedade global. E sem você combater uma pandemia com decisões globais, você não vai se livrar de um organismo coletivo. Então, na minha opinião, o que falta é você literalmente fazer uma barragem de dados e fatos e informação e confrontar quantas pessoas que negaram a pandemia vieram a morrer por causa dela. Quantas pessoas que tomaram medicamentos que não têm efeito nenhum vieram a morrer como efeitos colaterais do medicamento. Teve gente tendo parada cardíaca irreversível e morreu por causa do uso de cloroquina, né? Teve gente que nega a eficácia das vacinas, mas os países que estão vacinando em grande escala estão começando a sair da pandemia. Então você tem que contrapor essa brainnet da mentira com uma brainnet da verdade. É uma disputa épica da nossa espécie, porque se a brainnet da mentira ganhar, as perspectivas da nossa sobrevivência não são muito satisfatórias no futuro. Só olhar para as crises, né, que existem ao nosso redor nesse momento. Eu tento sempre, ao invés de contrapor, estou usando essa tática agora, ao invés de contrapor, eu tento pegar aquilo que a pessoa fala e destrincho a verdade dela. Então, por exemplo, a pessoa falou para mim assim, sabe que teve uma cidade no Brasil, não sei qual, mas que tratou todo mundo com cloroquina e ninguém morreu de Covid. Aí eu falei, então essa cidade que maravilha isso. Eu falei, porque é lógico que é uma grande mentira. Mas eu falei, mas por que será que os Estados Unidos, a Alemanha, os países da Europa não usaram isso, será? A pessoa, não sei. Eu falei, que estranho, porque se você chegou a você, deve ter chegado aos cientistas. Por que será que os Estados Unidos não usa isso? Eu não sei. Eu falei, será que é mentira, então? Mas falei de verdade, falei ingênuo. E aí a pessoa falou, de repente, não sei, eu vou ver isso. Eu falei, Você atuou um pouco como um vírus, né? Você entrou primeiro na lógica e lá você hackeou ali a célula dela. Mas eu acho que é só assim que dá pra ganhar.